gente orar novamente, apresentar o nosso preletor nesta noite, em nome de Jesus, né? Pastor Carlos Eduardo, irmãos queridos, tem sido um canal de bênçãos para o Ministério Peniel, né? Ele tem ministrado em diversas ocasiões, inclusive foi um dos preletores da nossa festa na Filadélfia, no final de semana retrasado, e foi uma grande bênção. E é um homem que trabalha de uma forma direta na obra missionária, tem jovens da sua igreja que também estão envolvidos, projetos missionários. Então é um dos que estão completamente entendendo o que é o trabalho missionário. E não é à toa, pastor Carlos Eduardo, que o chamamos para estar ministrando nesta noite. Sabemos que podemos confiar e entregar o púlpito da igreja para que o Senhor ministre em nossos corações a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Manuel Sá para estar apresentando este homem de Deus que estará ministrando a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Será uma bênção, irmãos, tenha certeza, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar o nosso irmão. Meu Deus, meu Pai Celestial, nós te apresentamos, Senhor, o teu servo, o pastor Carlos Eduardo, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor use mais uma vez, conforme a tua vontade, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, através do teu servo, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, ainda mais alegres, meu Deus, para fazer a tua obra, o teu chamado, para cumprirmos, Senhor, o nosso chamado de fazermos discípulos, Senhor. Pai bendito, Pai santo, que o Senhor, meu Deus, use o teu servo mais uma vez pela tua bondade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela sua presença em nosso meio, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu favor. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Quero louvar a Deus também por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estamos felizes de poder adorar a Deus juntamente com esta igreja. Aqui estamos em casa, né? E somos sempre muito bem recebidos. Estamos no meio de amigos, de irmãos queridos. E mais ainda à vontade porque estamos em um trabalho que fala de algo que move os nossos corações e, sobretudo, move o coração de Deus, que é a obra missionária. Quero agradecer ao pastor Anchieta, pastor desta igreja, presidente desse ministério, pastor George, líder da agência Semear, juntamente com o presbítero Samuel, todos os irmãos que fazem parte da equipe, irmã Juliane, obrigado pela confiança. O pastor George estava aqui dizendo que nós temos confiança de deixar o púlpito à sua disposição. Ele estava me segurando, ele me deu um beliscão na hora assim, eu acho que era tipo assim, ó, vigia, não vai? Mas, irmãos, graças a Deus por essa oportunidade. Queridos, que bom falarmos de missões, mas também falar de missões não é o bastante. Nós precisamos trabalhar, precisamos fazer, precisamos executar a obra. Mas é importante trabalhos como esse para que nós sejamos lembrados da ordem que nos foi dada, para que nós reflitamos a respeito daquilo que temos como trabalho para ser executado. Então é importante nós estarmos sempre falando, fazendo menção, ainda que algumas pessoas não compreendam a importância de um trabalho como esse, ainda que algumas pessoas questionem a necessidade de se realizar um congresso, um simpósio, uma conferência missionária, a igreja deve continuamente promover esses tipos de trabalhos. Muitas vezes nós empreendemos esforços, dinheiro e tempo em trabalhos que não têm propósito nenhum. Mas um congresso de missões, assim como uma conferência, um seminário, ou qualquer outro trabalho que envolva
à evangelização, é um trabalho de extrema importância e precisa a igreja atentar para isso. E coube a nós, nesta noite, falar a respeito daquilo que os irmãos têm questionado. Ontem, o missionário Josué apresentou aos irmãos o que são os povos não alcançados. Hoje pela tarde, o missionário Ibo, ele falou aos irmãos por que nós devemos alcançá-los. E coube a nós a responsabilidade de falar aos irmãos como alcançá-los. E eu diria aos irmãos que essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, ela é muito importante, ela deve ser feita a nós e deve ser feita por nós. Como nós alcançaremos essas pessoas? Como nós alcançaremos aqueles que são chamados de não alcançados? E ao mesmo tempo que a pergunta deve ser feita, ela é uma pergunta difícil de ser respondida. É muito difícil responder essa pergunta. Mas ainda que a pergunta seja difícil, nós temos a Bíblia Sagrada disponível para nós, e o mesmo Deus que nos comissionou a alcançar essas pessoas, a alcançar esses povos, em raças, tribos, línguas e nações, é o mesmo Deus que inspirou as Escrituras. E o nosso Deus, ele não é irresponsável, ele jamais nos daria a ordem de cumprir uma missão sem antes prover aquilo que de fato nos ajudaria, nos auxiliaria para cumprirmos esta missão. Portanto, nós temos a palavra de Deus e a resposta desta pergunta está na palavra de Deus. A resposta daquilo que nós precisamos fazer está nas Escrituras Sagradas. Eu poderia, de uma forma arrogante, dizer aos irmãos: leiam meu livro. Talvez os irmãos encontrem algumas dicas daquilo que vocês podem fazer. Mas, como nós somos servos de Deus, somos o povo da palavra, nós precisamos ler a palavra, para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Então, eu queria convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler os 12 primeiros versículos da palavra de Deus. Desse capítulo, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e diga ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém?
Queridos, vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, louvamos o Teu nome porque temos lido a Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor porque a Tua palavra tem nos dado o direcionamento que precisamos. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, ó Pai querido, tem nos exortado, nos dirigido, nos consolado, nos edificado, e nós louvamos o Teu nome, porque nós temos acesso à Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que muitos, ó Pai querido, ainda não Te conhecem, porque não têm acesso à Tua palavra, porque ninguém pregou a eles, ninguém falou do Teu nome, ninguém traduziu, ó Senhor, a Tua palavra para as suas línguas, mas nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque temos a Tua palavra, e que nós não somente amemos a Tua palavra, mas que pratiquemos a Tua palavra, e sobretudo, ó Pai, cumpramos aquilo que diz a respeito de pregar o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor fale conosco nesta noite, apesar de mim, e que o Senhor prepare os nossos corações para receber a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu dizia aos irmãos, o nosso propósito nesta noite é responder essa pergunta: como alcançar os povos não alcançados? E o texto de Lucas 10 é um texto que ele nos ajuda a responder essa pergunta, porque é um momento onde Jesus ele estava praticando uma parte do seu discipulado com aqueles que ele havia escolhido para continuar a propagação da mensagem do Evangelho. E Lucas, quando ele escreve esse texto, ele começa no versículo 1 dizendo: depois disso. É interessante que Lucas ele faz uma conexão com o capítulo anterior para dizer que aquilo que Jesus estava por fazer tinha uma real conexão com aquilo que acabara de acontecer no seu ministério. Se você voltar uma página na sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 9, nos últimos versículos do capítulo 9, Jesus ele põe à prova algumas pessoas que querem segui-lo. E Jesus ele vai falar a respeito de 3 pessoas que propuseram no seu coração ou que receberam um chamado para segui-lo, mas essas pessoas usaram de desculpas para que não pudessem, de fato, seguir a Jesus ou cumprir a ordem do chamado que ele havia dado. Você vai observar, por exemplo, que em um dos versículos do capítulo 9, o versículo 59, Jesus ele chega a convidar uma pessoa dizendo: siga-me, mas essa pessoa, ela também tem uma desculpa e ela acaba com essa desculpa rejeitando o chamado de Jesus. O que nós aprendemos, queridos irmãos, com isso é que a palavra de Deus, ela nos ajuda a compreendermos de que, para que nós façamos a obra de Deus, é necessário que nós entendamos que a primeira coisa que a igreja deve fazer para alcançar os povos não alcançados é a mobilização. É isso exatamente que nós estamos fazendo aqui, quando nós estamos mobilizando a igreja para compreender o chamado que ela tem. E Lucas ele diz no versículo 1, logo nestas 2 primeiras palavras, ele diz: depois disso. O que Lucas quer nos chamar a atenção, irmãos, é que 3 seguidores de Jesus, ou 3 pessoas que propuseram no seu coração de seguir a Jesus, eles rejeitaram o chamado de Jesus. Isso fala muito conosco, porque muitas vezes nós achamos que também seguimos Jesus. Nós achamos que somos discípulos de Jesus. Nós achamos que somos seguidores de Jesus, assim como os 70, que lemos no capítulo 10, aqueles que são enviados. Mas é preciso que a gente faça uma reflexão para saber se de fato nós nos assemelhamos aos 70 do capítulo 10, ou nós estamos mais parecidos com aqueles 3 do capítulo 9. E para que a gente faça essa reflexão, é preciso entender, irmãos, que a grande comissão, ela não é somente para 70. A grande comissão é para todos nós. A grande ordem de Jesus é para toda a igreja. E esse texto nos ensina, irmãos queridos, que essa mobilização ela está se referindo àqueles que estão dispostos, àqueles que estão disponíveis. Isso significa, então, que seguir a Jesus e cumprir o seu mandamento, obedecer a sua ordem, tem muito mais a ver com disponibilidade e disposição do que com habilidade. E muitas vezes as nossas desculpas para não obedecer o chamado de Jesus, elas estão relacionadas às nossas habilidades. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo capítulo 3,
você vai ver o Senhor chamando Moisés. E tinha uma missão específica para Moisés, que era libertar o povo hebreu que estava cativo no Egito. E assim como Moisés fez, muitas vezes nós fazemos. Moisés, ele tentou trazer uma desculpa ao Senhor dos Exércitos, de que ele era incapaz de realizar aquela tarefa, porque ele tinha dificuldades, porque ele tinha limitações. Muitas vezes nós não respondemos ao chamado de Deus, alegando nossas limitações, alegando a nossa falta de habilidade, alegando as nossas dificuldades, alegando os nossos afazeres, alegando as nossas ocupações. Porém, você vai ler o texto de Êxodo capítulo 3, e você vai perceber que o Senhor, ao se apresentar a Moisés, ele não estava procurando uma pessoa habilidosa, o Senhor estava procurando uma pessoa disponível, uma pessoa disposta. E é exatamente essa relação que devemos fazer com a grande comissão. É exatamente isso que devemos fazer quando nós tratamos da chamada missionária. O Senhor está à procura de discípulos. O Senhor está à procura de homens e mulheres obedientes. O Senhor está à procura de homens e mulheres dispostos e disponíveis para fazer aquilo que precisa ser feito. Deus não está à procura de pessoas habilidosas. Deus não está à procura de pessoas que talvez tenham todas e totais qualidades para executar uma tarefa que é tão grande como essa. O que o Senhor quer é pessoas que estejam disponíveis. E é por isso que Lucas ele começa. Depois disso, depois que essas pessoas rejeitaram o chamado de Jesus, ele então comissionou 70. Ele então preparou 70 para serem enviados. Então a primeira coisa que a igreja deve fazer para alcançar os povos não alcançados é a mobilização de verdadeiros discípulos. E muitas vezes, irmãos queridos, nós nos comportamos como os adolescentes dentro de casa. Não é raro nós encontrarmos os pais dando tarefas aos seus filhos para que eles possam trazer algum tipo de colaboração dentro de casa. E dentro dessa colaboração, algumas regras são simples. Encha o litro, limpe a casa, arrume o teu quarto. E às vezes, irmãos, o que nós ouvimos com muita frequência é a pessoa dizendo assim: eu já fiz a minha parte, eu já enchi o litro, não importa se a casa está uma bagunça, a minha tarefa era só essa, e eu já fiz a minha parte. A igreja muitas vezes tem se comportado assim também. Discípulos, que aqueles que se dizem discípulos de Jesus, fazem assim também: eu já fiz a minha parte, eu já cantei o hino da harpa, eu já ensinei as crianças, eu já varri o templo, eu já abri a igreja, a minha parte já foi feita. Essa parte missionária cabe aos irmãos da agência Semear, essa parte missionária cabe aos irmãos que têm o chamado evangelista. Não! O que o Senhor está nos dizendo é que o chamado é para todos, a ordem é para todos. E a gente vai aprender, irmãos, que apesar de que costumeiramente nós achemos que Jesus só tinha 12 discípulos, você vai ver ele enviando 70. Isso significa, irmãos, que muitas vezes 12 vão aparecer, mas muito mais estão fazendo a obra, e muito mais estão sendo enviados. Basta que estejam dispostos, basta que estejam disponíveis, basta que estejam querendo obedecer aquilo que o Senhor mandou fazer. Portanto, a primeira coisa que a gente deve fazer é mobilizar a igreja, é ensinar a igreja a ser discípula, é discipular aqueles que querem seguir a Jesus, é fazer de fato eles se tornarem discípulos de Cristo. E não existe discípulo desobediente. Voltando ao exemplo de Êxodo capítulo 3, com Moisés ele cometeu um grande equívoco naquele dia, porque ele diz ao Senhor o seguinte: Senhor, e depois ele diz: eu não posso. Ninguém que tem um Senhor, ninguém que se refere a alguém como Senhor, tem o direito de dizer não. A relação de senhorio, ela exatamente se baseia na obediência. Ninguém que chame Deus de Senhor tem o direito de ousar dizer que não vai, que não quer, que não pode, porque ou ele é o teu Senhor, ou você não é discípulo, ou ele é o teu Senhor e você obedece, ou ele não é o teu Senhor e por isso você vive em desobediência. E essa, irmãos, é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Essa é a realidade que a gente percebe e o que tem acontecido nesses dias. Então, a primeira coisa que devemos fazer é mobilizar a igreja. A gente precisa falar de missões, não somente uma vez por mês em um culto denominado missionário.
Nós devemos falar de missões na escola bíblica dominical, no círculo de oração, no culto de oração, no culto de doutrina, em todos os cultos dominicais, no trabalho com as crianças, em todos os trabalhos que a igreja executa. A obra missionária deve ser missionada. Todo trabalho que é feito pela igreja deve ter um propósito missionário. Se não há um propósito missionário no trabalho que estamos executando, este trabalho é vão. Estamos perdendo tempo, estamos perdendo recurso e estamos nos gastando. Nos gastemos e nos deixemos gastar naquilo que move o coração de Deus, naquilo que de fato importa para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que a gente deve fazer para alcançar os povos não alcançados, irmãos, ainda está no versículo 1. Jesus, ele diz assim, ou melhor, Lucas, ele registra assim aquilo que Jesus falou. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2. O que a gente aprende aqui é que para alcançar os povos não alcançados, a gente não somente tem que mobilizar, mas a gente tem que trabalhar em parceria. Quando o Senhor enviou 70, ele diz, agora se virem, cada um procura um canto, cada um vai para onde achar que deve ir, e vão pregar e falar. Não, ele diz, olha, vocês vão de 2 em 2. O que o Senhor está nos ensinando, irmãos, é que não dá para fazer a obra missionária se não for em parceria. Não dá para fazer a obra missionária de forma individualizada. E isso vale para quem envia e para quem vai. Não dá para fazer a obra missionária se nós tentarmos fazer sozinhos. E isso é importante, irmãos, para que a gente entenda uma coisa, de uma vez por todas. Missionário ele não vai, missionário ele é enviado. E quem envia é a igreja, isso é um trabalho de parceria. E o trabalho de parceria, ele não se dá somente entre igreja local e missionário que vai. Mas o trabalho de parceria, ele acontece também entre todos nós, inclusive entre nós que somos talvez diferentes, ou de denominações diferentes, ou de placas diferentes. A obra de Deus, ela deve ser feita em parceria. Enquanto nós acharmos que nós devemos propagar o nosso reino e não o reino de Deus, os povos continuarão sendo não alcançados. Enquanto nós acharmos que mais importante é falar do meu ministério, da minha igreja e da minha convenção, os povos continuarão sendo não alcançados. Jesus está nos dizendo, vocês precisam trabalhar juntos, vocês precisam trabalhar em parceria. E eu imagino, irmãos, que nesse dia, não foi que nem no colégio, quando a gente vai dividir a equipe daqueles que vão trabalhar juntos e dizer, não, eu quero fazer com fulano. Jesus, ele foi só dizendo, vai tu contigo, vai esse com esse, esse com esse, esse com esse, e vão. O que o Senhor está nos dizendo é que nós não somos aqueles que escolhemos com quem nós queremos nos associar. Quem determina isso é o Senhor da seara. Quem determina isso é aquele que diz e que envia. Isso significa, irmãos queridos, que sozinhos nós não conseguimos avançar. E aí eu falo diretamente aos pastores. Nós, pastores, precisamos ampliar a nossa visão missionária. Enquanto nós formos ciumentos e invejosos, a obra missionária será prejudicada. Enquanto nós não despertarmos a igreja a uma visão missionária séria e equilibrada, nós estaremos prejudicando a obra missionária. É preciso deixar bem claro a todos, sobretudo aos líderes, que isso não é uma competição. Nós não estamos competindo para quem tem mais igrejas. Nós não somos adversários. Isso não é um mercado aonde é farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor, para o mesmo reino. Precisamos trabalhar juntos, em parceria. Precisamos lançar por terra todo espírito de competição, em nome de Jesus, para que a obra de Deus avance. Ah, queridos, dentre tantos outros motivos que nós poderíamos listar, que impedem a igreja brasileira de enviar mais missionários ao campo transcultural, certamente uma delas é a falta de unidade da igreja. É a falta de unidade da igreja. Irmãos,
Eu tenho lidado com uma irmã, que eu não posso citar aqui o nome dela, o irmão Samuel conhece, por questões de segurança. Ela foi este mês para a Coreia. Ela vai trabalhar na Coreia do Norte, um país fechado ao Evangelho. Se alguém souber que ela é cristã, ela vai ao campo de concentração. Ela está se preparando há mais de 6 anos para ir à Coreia do Norte. Ela já foi, estava a semana passada em Dubai, agora está na Coreia do Sul, e assim que as portas se abrirem, ela vai para a Coreia do Norte. Eu pergunto aos irmãos, será que nós vamos esperar ainda mais 6 anos, 7 anos, 8 anos, para preparar outro missionário para ir à Coreia? Enquanto tem uma missionária lá que precisa de recursos, ainda que não seja da nossa denominação, ainda que não seja do nosso estado, por que não apoiarmos uma missionária que já está lá fazendo a obra e pregando o Evangelho? Ou a vaidade vai fazer com que nós esperemos mais 6 anos, para que nós enviemos outra pessoa disposta para ir à Coreia do Norte? Se nós estivermos pensando assim, irmãos, esses povos continuarão sendo não alcançados. Essas pessoas caminharão a passos largos para o inferno. Enquanto nós formos ciumentos e invejosos, enquanto houver competições entre nós, enquanto houver competições entre agências e igrejas, a obra do Senhor será prejudicada. E é lamentável, irmãos, reconhecer que existe competição entre denominações, entre igrejas, entre pastores. E a grande dificuldade dessa falta de unidade é a falta de visão missionária. Não será com muita dificuldade que nós encontraremos igrejas literalmente uma em cima da outra. Não será com dificuldade que andaremos nessa cidade e encontraremos igrejas dividindo a mesma parede. Isso depõe contra nós. Isso depõe contra a nossa falta de visão missionária. Quando nós temos a visão desta forma, significa, irmãos, que a nossa visão ela é denominacional e não do reino. Se nós não estamos comprometidos em fazer o melhor para o reino de Deus, se nós não estamos comprometidos em fazer o nome do Senhor ser adorado entre todos os povos, em todas as línguas, entre todas as raças, línguas e nações, nós estaremos ainda com a visão limitada. Irmãos, a competição entre nós, isso deve acabar em nome de Jesus, isso deve cair por terra em nome de Jesus. Nós lutamos contra o mesmo inimigo, nós estamos do mesmo lado, nós edificamos o mesmo reino, o reino de Deus. Há um só Senhor, há uma só cabeça, que é Cristo Jesus. É Ele que é adorado, é Ele que é digno, é Ele que é poderoso, é Ele que faz, porque Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós competimos é difícil celebrar a vitória do outro. Quando nós competimos é difícil celebrar aquilo que o Senhor está fazendo no ministério do meu irmão, o que Deus está fazendo na igreja do meu amigo. A competição ela nos impede de nós olharmos com a visão do reino. E é por isso que tem muita igreja que acha que está fazendo missão, mas na verdade está só implantando a sua denominação. Está só implantando a sua visão denominacional. Nós precisamos urgentemente trabalhar em parcerias. Nós precisamos urgentemente fazer isso. E precisamos parar de sabotar a igreja alheia. Nós precisamos parar de ter essa visão de que agora a gente tem que sabotar a plantação do trabalho do outro. Quando o evangelho chegou aqui, o evangelho protestante, pregado pelos protestantes, chegou aqui no Brasil, a igreja evangélica ela encontrou a resistência de um Brasil que ainda era imperial naquele momento, que a religião oficial era a católica romana. E mesmo que a república tenha sido proclamada e depois foi instituído no Brasil o Estado laico, ainda assim a cultura era de um país católico. E por conta disso, os pioneiros da mensagem evangélica aqui no Brasil encontraram resistência na pregação do evangelho. Encontraram resistência do catolicismo. Quantas vezes nós vamos olhar para a história e vamos perceber que Bíblias foram queimadas, que pessoas que pregavam o evangelho ao chegarem numa cidade, ninguém podia alugar uma casa para ele, ninguém mesmo poderia hospedá-los, porque o pároco da cidade proibia que isso fosse feito. Quantas vezes nós vamos olhar para a história, a nossa história pentecostal, e nós vamos perceber que os nossos pioneiros chegavam nos povoados e as pessoas
ao depararem-se com ele, e eles fazerem um convite para pregar, pediam permissão se poderiam pregar, e diziam: aqui você não pode pregar. Você não pode pregar nesse povoado, você não pode pregar nessa cidade. E eles diziam: mas eu posso pregar para as plantas? Eu posso pregar para as árvores? E aqueles homens se viravam para as árvores e começavam a pregar o evangelho para as árvores. E as pessoas curiosas que estavam atrás ouviam o evangelho e se convertiam. Havia uma perseguição do catolicismo contra a igreja que pregava o evangelho verdadeiro. Hoje, irmãos, a nossa perseguição, ela acontece entre nós. É entre nós. Ah, essa igreja aí não vai para lá. Não ora por eles, não participa do trabalho deles. Isso impossibilita a expansão do evangelho. É de 2 em 2, é em parceria, é junto. Como alcançaremos os povos não alcançados? Mobilizando e trabalhando em parcerias. Mas além disso, o texto ele continua dizendo no versículo 2: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe como nós alcançaremos os povos não alcançados? Orando. Não existe trabalho missionário sem oração. Não existe trabalho missionário sem oração. A oração não é simplesmente o começo do trabalho. A oração é o trabalho missionário. Se o trabalho que estamos executando não for regado à oração, nosso trabalho é vão. Se nós não formos um povo de oração, nós não avançaremos. Sabe por que nós chegamos até aqui? Pela graça de Deus que tem nos alcançado através da vida daqueles que oram. Nós precisamos ser o povo que ora. E o Senhor Jesus, ele diz: é grande a seara, e tem pouca gente para trabalhar. Tem pouquinha gente para trabalhar. Interessante que quando nós nascemos, esse texto já estava escrito. Se Jesus não voltar até nós morrermos, esse texto vai continuar escrito. E isso é uma verdade que vai continuar acontecendo. O que Jesus está dizendo é: essa verdade sempre vai acontecer. Sempre vai ter muito trabalho, sempre vai ter pouca gente para trabalhar. Mas ele diz assim: sabe por que isso está acontecendo? A responsabilidade é de vocês. Como nossa? Ele está dizendo: roguem ao Senhor da seara. Irmão, sabe por que tem pouco missionário? Sabe por que tem poucos trabalhadores? Porque nós não oramos. Quem está dizendo isso é Jesus. Esse texto você pode usar inclusive para aqueles crentes que dizem assim: se Deus sabe de todas as coisas, por que eu tenho que orar? Mostra esse texto para ele. Ó, Jesus sabia que ia faltar trabalhadores, mas ele diz: orem. Eu sei que vai faltar trabalhadores. A partir de agora, até a minha volta, vai faltar trabalhadores. Vai precisar de muita gente para trabalhar, porque tem muito trabalho para ser feito. Mas orem. Jesus já sabe que está faltando trabalhadores. O Senhor sabe que tem pouca gente para trabalhar, mas ele diz: essa é a responsabilidade de vocês. Vocês precisam orar. Vocês precisam clamar a Deus. Vocês precisam pedir ao Senhor, para que o Senhor envie trabalhadores. Olha só, irmãos, que interessante isso. Jesus, que é o dono da seara, ele está dizendo: olha, tem pouco trabalhador, mas peça ao Senhor da seara para enviar outros trabalhadores. Ele diz assim: Senhor, mas tu já sabe, por que tu não envia logo? Porque ele quer ver que nível de comprometimento nós temos com essa obra. Qual é o nosso nível de comprometimento com aqueles que estão morrendo e indo para o inferno? Quantas vezes você tem orado pela obra missionária? Como é que você ora por missões? Você ora de forma genérica: Senhor, abençoa a obra missionária. É assim? Todos os missionários, Senhor. Não. Orar por missões é orar de forma específica. Você precisa conhecer o nome do missionário que você está apresentando em oração. Você vai orar e dizer assim: Senhor, abençoa o missionário Ribamar e a sua família. Eles estão lá em São Brás. Eu oro pela vida dele, para que o Senhor abra as portas do evangelho ali onde ele está. Eu oro pelo irmão Vinícius, que em dezembro vai fazer o ETED em Curitiba. Ele ainda não tem todos os recursos, mas o Senhor vai prover. Eu oro pela vida dele, para que o Senhor abra as portas. Apresente o nome das pessoas. Sabe por que a gente não apresenta o nome? Porque elas não nos importam. Elas não nos importam, porque pessoas que nós nos importamos, a gente sabe o nome. E quando a gente ouve o nosso nome, irmãos, é música para os nossos ouvidos. A gente sabe que a pessoa nos conhece, que ela se importa conosco.
Se você não sabe o nome de nenhum missionário hoje, você deve pedir perdão para Deus, assim, Senhor, me perdoa, porque eu não sei o nome de nenhum missionário para orar. Então você não está orando por missões. Você não está orando por nenhum povo. Se você não estiver orando por nenhuma nação, você não está orando por missões. Nós precisamos orar de forma específica. Você deve adotar um povo em oração. O missionário Ibo falou sobre isso à tarde. Você deve adotar um povo, pedir por um povo. Senhor, eu oro por este povo. Eu conheci um pastor em Brasília que há mais de 20 anos ele ora por todas as nações. Ele sabe o nome de todos os países do mundo, porque ele ora nominalmente todos os dias por todos os países do mundo. A gente não sabe nem o nome dos municípios do nosso estado. Se a gente for mais longe, a gente não sabe nem o nome do nosso pastor. A gente não sabe nem o nome do irmão que está sentado do nosso lado. A gente diz assim, é aquele irmão que senta mais ou menos assim, rapaz. Aquele lá, ó, que ele tem aquele cabelo meio assim. Tem, aquele que fica mais para o lado ali, meio assim, coisado. A gente diz assim, é porque a gente não conhece, a gente não se importa. Pouco me importo com ele. Imagine orar por ele. E o Senhor está dizendo que essa oração ela é específica. Ore para Deus mandar trabalhadores para a sua seara. Ore para Deus levantar trabalhadores. Irmãos, orar por trabalhadores também é orar para que esses trabalhadores entendam onde devem trabalhar. O Oswald Smith, ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz assim, imagine as pessoas tentando carregar um grande tronco de árvore. E aí você chega para ajudar e a maioria das pessoas estão numa ponta tentando levantar aquele tronco. Aonde você vai? Aonde você vai se posicionar para carregar aquele tronco? Lá onde tem mais gente, ou na outra ponta que não tem ninguém? Se a gente está pedindo para Deus levantar trabalhadores só para ficar nessa ponta aqui onde está cheio de gente, a gente está orando errado. Se a gente está pedindo para Deus levantar o obreiro para encher o púlpito de gente, diz, olha os meus obreiros aí, ó. Eita, como eu tenho obreiro aí, ó. Aí tem que dar oportunidade para todo mundo. Aí tem que um orar, outro ler a palavra, outro tem que dar uma saudação, outro tem que dizer o amém, outro tem que dar a bênção apostólica, outro tem que tirar a oferta, porque senão eu fico zangado, bicudo. Não deu certo aquele beliscão que tu me deu. Fica zangado, né, pastor Cheio? Se não der oportunidade, tem que dar oportunidade para todo mundo, porque o irmão faz tempo que eu não tenho uma oportunidade. Está aí o mundo, irmão. Vai lá para a tribo, vai lá para a Barra do Corda, vai lá pregar, vai lá para São Brás. Vai lá pregar, tem espaço lá para pregar. O púlpito está lá à sua disposição. Nós precisamos orar por trabalhadores, mas orar para que trabalhadores entendam onde devem ir. Nós precisamos parar, irmãos, de querer encher os nossos púlpitos de obreiros que às vezes não dão um glória a Deus, mas não prega o evangelho, não faz nada. Deus quer trabalhadores que trabalhem. Louvado seja o nome do Senhor. Orem por trabalhadores que trabalhem. Os 70 devem ir, mas também devem orar. Os 70 vão, mas eles têm que orar também. Porque missionário que não ora, ele está fracassado. Ele tem que orar também. E ir, irmão, sem orar não adianta nada. Se você for e não orar, não adianta nada. Então, se nós queremos alcançar os povos não alcançados, precisamos orar. Sabe o que nós vamos fazer? Criar um movimento de oração em nossas igrejas. Nós vamos criar um movimento de oração em nossas igrejas, por povos não alcançados. Vamos apresentá-los não somente uma vez por ano, mas todos os trabalhos oraremos para que Deus levante trabalhadores e Deus salve esses povos que carecem da salvação em Cristo Jesus. Se nós fizermos assim, o Senhor certamente ouvirá a nossa oração. Oração é o trabalho, não é o complemento do trabalho. É isso que nós devemos fazer. Irmãos, oração, muitas vezes, talvez a gente não entenda, não compreenda o tamanho do seu poder. Há orações que são instantâneas, há orações que são mais demoradas, mas o Senhor ouve toda a oração. Sabe aquela oração que você faz fraquinho? Aquela oração que você faz lavando louça?
Aquela oração que você faz no trânsito, Deus ouve essa oração. Aquela oração que você faz quase murmurando, Deus ouve a tua oração. Não deixe de orar. Não deixe de pedir ao Senhor. Fale com Deus. Diga ao Senhor: Deus, envia trabalhadores para a tua seara. Porque quando nós oramos, a mão de Deus se move. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é um dos mais poderosos instrumentos que nós temos. Se nós orássemos mais, irmãos, nós veríamos mais a mão do Senhor se movendo sobre nós. Nem todos nós temos dinheiro suficiente para investir na obra missionária, mas todos nós podemos orar. Talvez você não tenha nem ofertado hoje. Talvez você não tenha nenhum real para dar de oferta na obra missionária, mas certamente você pode orar. Certamente você pode gastar horas em oração, clamando a Deus. Talvez poucos tenham dotes intelectuais suficientes para pregar ou ensinar, mas certamente esses também podem orar. Certamente, queridos irmãos, nem todos nós temos a coragem de ir, mas certamente todos nós podemos orar. Talvez você não tenha a coragem que o irmão Vinícius tem de abandonar o seu emprego e ir para uma escola missionária, mas você pode orar. Mas você pode clamar ao Senhor. E entenda uma coisa, você quando ora, você tem que estar disposto a ser resposta de oração. Hoje nós cantamos hinos perigosíssimos. Os irmãos atentaram? Hinos perigosíssimos. Só falava, eis-me aqui. Só falava assim, eu vou. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Se nós estivermos cantando mentiras, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se nós estamos orando por missões, nós temos que estar sendo dispostos a sermos resposta desta oração. Louvado seja o nome do Senhor. E se o Senhor te chamar, eu digo lá na igreja para os irmãos, aquilo que te incomoda é o que Deus está te chamando para fazer. Pastor, a igreja está suja. Aquilo que te incomoda é o que Deus está te chamando para fazer. A vassoura está bem ali. Se você acha que a igreja ora pouco, é aquilo que Deus está te incomodando para você fazer. Levante um movimento de oração. Chame 2, 3 irmãos e vá orar por missões. Às vezes a gente diz assim, a igreja deveria fazer mais. Quando diz assim, a igreja está dizendo pastor. Você deve fazer. E você deve ser resposta para isso. Resposta por aquilo que você ora. Irmãos, incontáveis e maravilhosas são as respostas à oração que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Então, se nós queremos alcançar os povos não alcançados, precisamos mobilizar, precisamos trabalhar em parceria e nós precisamos orar. Mas o texto ele continua e Jesus ele diz assim no versículo 3, vão. O versículo 3 começa, vão. A igreja que quer alcançar os povos não alcançados, ela tem que mobilizar, ela tem que trabalhar em parceria, ela tem que orar, mas ela tem que enviar. Ela tem que obedecer à voz do envio. E Jesus diz, eis que eu vos envio como cordeiro a meio de lobos. A missão ela começa onde nós estamos, mas nós somos convidados a ir. Nós somos ordenados a ir. O Senhor está dizendo, vão. É isso que o Senhor está nos dizendo nesses dias. Vão e preguem, vão e proclamem, vão e digam, vão e orem. Nós precisamos ir, queridos. Precisamos estar dispostos a ir aonde há necessidade de ir. Precisamos estar dispostos aonde há necessidade de ir. Mas às vezes parece que nós estamos tão focados em nossas estruturas que nós não temos dado ouvido à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia era uma igreja ensinada. Paulo e Barnabé passaram 1 ano ensinando aquela igreja. Aquela igreja foi tão bem discipulada que eles passaram a ser chamados de cristãos.
Depois deste período, o Senhor falou ao coração da liderança daquela igreja, enquanto eles oravam e jejuavam: separai-me Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. Uma igreja ensinada, ela é uma igreja missionária. Uma igreja que é missionária é uma igreja que ora. E uma igreja que ora é uma igreja que está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor manda enviar, é para enviar. Irmão, vocês sabiam que a gente está falando de povos não alcançados? Tem regiões quilombolas muito próximas a nós, e tem gente que quer ir para lá. Sabia que tem gente em nosso meio que quer ir para lá? Por que a gente não envia? Por que nós não enviamos? Porque vai fazer falta aqui? Será que Saulo e Barnabé fizeram falta em Antioquia? Eles eram os pastores da igreja. Eles eram os discipuladores. Aquilo abalou a estrutura de Antioquia, mas eles obedeceram à voz de Deus. E eles foram enviados. Porque se nós queremos alcançar os povos não alcançados, nós precisamos ir. E nós não vamos em nosso nome, nós vamos em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, com o poder de Jesus. Então a gente tem que ir. Ah, mas eu tenho medo. Meu filho, Jesus disse: eu tenho poder e toda autoridade. E nesse todo poder e toda autoridade eu outorgo sobre vocês. Agora vão e preguem. Precisamos ir. Podemos saber tudo sobre os ribeirinhos, sertanejos, quilombolas. Podemos saber tudo sobre os mais pobres dos pobres, os mais ricos dos ricos, sobre os imigrantes. Mas se nós não formos, eles continuarão sendo os povos não alcançados. Nós precisamos ir. Agora, para ir, precisamos preparar os vocacionados. Não dá para ir de qualquer jeito. A gente tem que estar pronto. A gente tem que estar preparado. A gente tem que se preparar, porque se nós formos mal preparados, nós voltaremos. E tem muita gente que está voltando porque não vai bem preparada. Pastor, então onde é que a gente vai preparar? Começa aqui. Começa aqui na igreja. Se você quer ir, seja um aluno da escola bíblica dominical. Venha para os cultos de oração. Venha para os cultos de doutrina. Participe ativamente da sua igreja. Se você não for bênção perto, você não vai ser bênção longe. Se você não produz aqui, você não vai produzir lá. Então, para nós enviarmos, a gente só dá para enviar quem é bênção perto. Quem vai fazer falta aqui. Campo missionário não é para enviar o obreiro que está dando trabalho. Agência missionária não é lugar onde se faz transformação de pessoas. Tem gente que pensa que agência missionária, centro de treinamento, é aqueles centros sociais onde as pessoas vão para lá como se fosse um centro de recuperação. Não é. Não é um centro de recuperação, é um centro de treinamento de pessoas que têm o seu caráter cristão treinado e preparado dentro da sua igreja local, para quando chegar lá não dar trabalho para o outro. E é por isso que a gente tem que ensinar, irmãos. E é por isso que os pastores têm que se esforçar para ensinar. Dá trabalho, mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria fácil? Não, ele disse que seria difícil. Ele disse que seria pesado. Mas é isso que a gente tem que fazer. Para enviar tem que treinar, e treina aqui. Agora, se a gente ficar com preguiça de ensinar, e o outro com preguiça de aprender, aí já aprendeu o quê? O que a gente vai aprender? Tem gente que nunca leu a Bíblia toda e diz que eis-me aqui, estou disponível. Está nada, irmão, vai ler a Bíblia. Tem gente que diz assim: eu vou, não vem nem para EBD, como é que vai para o campo missionário, irmão? Tem gente que diz: eu quero ser o transformador do mundo, começa arrumando tua cama. Pastor Josué, o missionário Josué está dizendo ontem que culto de missões é onde tem pouco glória. Mas eu já estou acostumado com isso. É assim, irmãos. Estou disponível, está mesmo, está disponível e preguiçoso. Vai ler Bíblia. Já leu a Bíblia? Eu lembro que uma vez uma irmã chegou lá na igreja e disse assim: pastor, eu vim para cá porque eu tenho um chamado missionário. Eu falei: glória a Deus.
Você veio para o lugar certo. Aí um dia teve uma lição sobre missões, sobre evangelismo, melhor dizendo, na IBD. Aí eu falei assim, irmão, nós vamos aprender na prática, de surpresa. Deixei as crianças na IBD e todos os outros que vão estudar essa lição vão sair, vão evangelizar na rua hoje. Irmãos se tremeram todo, porque nunca tinham evangelizado, mas não tinha por onde correr, já estava lá. E essa irmã estava lá. E ela saiu para evangelizar, e ela voltou muito feliz. Ela voltou animada. E ela voltou extasiando-se de alegria na presença de Deus. E assim, pastor, estou muito feliz, eu nunca tinha evangelizado na minha vida. E eu falei, irmã, como é que tu disse que tinha um chamado missionário? Como é que tu disse que queria ser missionário, tu nunca evangelizou na vida? Tem gente que ele está pensando na África, mas ele nunca evangelizou aqui perto. Ele não sabe falar do plano da salvação para ninguém. Ah, é porque ninguém me ensina. Ah, meu irmão, tem tanta informação por aí. Vem para o culto de doutrina, vem para a escola bíblica dominical, vem aprender a palavra. Irmãos, não vou falar sobre isso aí não. Então, deixar para depois. Você quer que eu falar? Vocês veem o tanto de gente que está lá no show agora e o tanto de gente que está aqui. Isso é um reflexo. Eu não estou falando de outras igrejas não, estou falando de gente que deveria estar aqui, que é daqui, pastor, né? Que é daqui, que é membro do Ministério Peniel, que deveria estar aqui. Até pastores deveriam estar aqui, mas estão lá. Sabe por quê, irmãos? Isso reflete a importância que nós damos para a obra missionária. Estão lá cantando também. Geração eleita, estão lá. Mas aqui, irmãos, é que se aprende sobre o que a geração eleita faz. Ainda bem que eu deixei meu carro bem pertinho aqui, Jorge, que eu já saio. Amém, irmãos? Então o texto ele está dizendo que nós precisamos orar, mas nós precisamos enviar também. Jesus diz, vão, eu vos envio. Quem é que envia, irmãos? É Jesus. Se Jesus envia, nós não temos que ter medo. Sabe por que os outros tiveram medo de ir para o São Brás? Porque não entenderam que é Jesus que envia. Mas o pastor Ribamar foi com sua família que disse, é Jesus que está me enviando. Ele vai comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei. Nós precisamos, irmãos, enviar. E tem muita gente que não quer ir, sabe por quê, irmãos? Foi plantada uma cultura de miséria nas nossas igrejas. Às vezes, missionário que ele vem com o intuito de arrecadar um recurso para a obra, justo. Mas ele, ao invés de falar daquilo que Deus tem feito, ele faz uma apologia à miséria. Ele fala, ai, eu passei dificuldade. Ah, eu passei fome. Ah, foi muito difícil. Aí o irmão que está ali, eu que quero ir, vou nada. Então isso gerou um coração em pessoas de medo, gerou um medo no coração das pessoas. Eu não vou para o campo missionário. Só que a gente precisa entender, é Jesus quem nos envia. E Ele se responsabiliza quando Ele envia. Ele supre as nossas necessidades. O Deus das missões está vivo. O Deus das missões é vivo. Ele reina, está sentado no trono e Ele ordena com todo o seu poder e com toda a sua autoridade. Deus, Ele continua trabalhando no meio da sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E em quinto lugar, irmãos, a igreja que quer alcançar os povos não alcançados, ela sustenta e cuida. Olha o que diz o versículo 4. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. O que o Senhor está dizendo? Sou eu quem cuido de vocês. Eu sou aquele que sustenta a obra missionária. Os recursos são meus, diz o Senhor. Eu sou o dono do ouro e da prata. Porque estamos temendo enviar. Porque estamos temendo fazer a obra de Deus, se é o Senhor quem sustenta. Nós somos tão corajosos para construir, irmãos.
Deus não nos chamou para sermos empreiteiros, ainda que as estruturas sejam importantes, eu sou defensor disso. Deus não nos chamou para ser promotor de eventos. Deus nos chamou para sermos proclamadores da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele sustenta a sua obra. Mas isso, irmãos, reflete a falta de cuidado com os missionários, reflete demais no envio de novos vocacionados. Quando a igreja cuida mal dos seus vocacionados, dos seus missionários, a igreja considera o trabalho missionário um trabalho inferior, um trabalho de segunda categoria. Isso é perceptível nos baixos salários que eles ganham, nas expressões que nós utilizamos quando nós nos referimos aos missionários. Missionário não precisa de ajuda. Missionário, ele precisa de parceria. Nós não somos ajudadores de missionários, nós somos parceiros. É a igreja que fica e é a igreja que vai. Nós nos associamos a eles. Nós não damos esmolas aos missionários. A gente precisa parar de dizer, nós estamos ajudando ele. Nós somos parceiros dele. Nós somos sócios na obra que ele tem feito naquele lugar. Irmãos, a gente precisa olhar com mais cuidado para o sustento e o cuidado, se nós queremos alcançar os povos não alcançados. Na primeira dificuldade que a igreja enfrenta, ela corta o salário dos missionários. Na pandemia, muitos missionários me procuraram, porque as igrejas fecharam. A primeira coisa que os pastores fizeram foi cortar o salário dos missionários. Muitos missionários passando dificuldades, porque as igrejas se viram em dificuldades, a primeira coisa que fizeram foi isso. E como lidar com isso? Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mentalidade, que é mais mundana do que uma mentalidade missionária. Nós precisamos cuidar mais daqueles que são os nossos representantes lá fora. Tem gente que sai nas ruas para balançar a bandeira de candidato, mas nunca saiu para proclamar e levantar a bandeira do Evangelho. Tem gente que sustenta jogadores de futebol, associando-se a times de futebol, mas nunca se associou à agência CMA para contribuir com a obra missionária. Ele paga o salário de Gabigol, mas não ajuda a pagar o salário do missionário. Isso depõe contra nós. Na época da pandemia, você não viu uma live desses cantores famosos morando em um casebre. Era só mansão. Quem sustenta essa indústria fonográfica gospel somos nós que consumimos. Quem sustenta esses mercenários, pregadores que cobram 40 mil, 30 mil, 20 mil para pregar uma noite, somos nós, a igreja. Enquanto nós não pararmos com esse mercado, nós não vamos refletir de fato uma igreja missionária. Enquanto nós não dermos um basta nisso, essa indústria ela vai continuar produzindo crentes falsos, sem visão missionária. A famigerada teologia da prosperidade, ela tem ensinado muitas pessoas que devem se investir aqui para ser rico aqui, mas essas pessoas não têm investido nada na eternidade. Não tem ajudado no sustento, não tem contribuído com a obra missionária. Queridos irmãos, a Receita Federal fez um levantamento em 2020 e chegou à conclusão que a igreja do Brasil arrecada 60 milhões de reais por dia. Isso dá um total de 21,5 bilhões de reais por ano. Onde está esse dinheiro, irmãos? Onde está sendo investido isso? 60 milhões por dia a igreja evangélica brasileira arrecada. Mas ainda existem povos não alcançados. Isso depõe contra nós. Irmãos, na década de 80, a nossa economia era fragilíssima. A moeda era instável mais do que agora. As pessoas têm o costume até hoje de fazer a compra do mês no supermercado por conta disso, porque os preços mudavam
diariamente. Então as pessoas compravam naquele dia porque sabia que depois ia aumentar. Aí a igreja orava: ô Senhor, se nós tivéssemos uma economia forte, se nós fôssemos mais ricos, tivéssemos mais condições, a gente ia investir em missões. A igreja ficou rica e cega. Deus abençoou financeiramente as nossas igrejas. Durante um momento nós tivemos uma economia estável, uma moeda forte equiparada ao dólar. Aí, irmãos, nós importamos muitas coisas, mas não exportamos missionários. Nós enchemos os nossos estacionamentos de carro, mas não enviamos mais o recurso para a missão. Isso depõe contra nós. A gente precisa parar de ter uma visão míope da obra missionária se nós quisermos alcançar os povos não alcançados. A igreja vai ser julgada por isso, irmãos. Um dia nós estaremos diante do nosso Criador. O Senhor vai nos cobrar, irmãos, porque nós não alcançamos estes povos. Sobrou para nós a parte mais difícil da tarefa. Os povos mais distantes, as línguas mais difíceis, os lugares mais longínquos. Mas nós temos mais dinheiro, nós temos os melhores meios de transporte, nós temos os melhores meios de comunicação. Não há desculpas para nós. Um dia nós estaremos diante do nosso Criador e o que nós diremos a Ele? O que nós falaremos a Jesus? Não importa se você é rico ou pobre, isso não é a desculpa. Não se desculpe baseado na sua pobreza, não importa se a sua igreja é pequena ou grande, todos nós podemos contribuir com a obra missionária. Todos nós podemos contribuir com a obra missionária. Porque Paulo ele vai ensinar aos coríntios que a nossa oferta ela deve vir primeiro baseado por um sentimento de gratidão. Ofertamos em missões porque somos gratos. Tem gente que diz assim: esse papo de missões, tanto trabalho que tem para fazer aqui. Se Daniel Berg, Gunnar Wing pensasse igual a esses irmãos, ele ia para o inferno. Porque eles saíram da Suécia para os Estados Unidos, depois para Belém do Pará, para pregar o Evangelho. Se ele tivesse ficado na Suécia, pensando, tem muito trabalho aqui, você não teria ouvido o Evangelho. Tem gente que não gosta de ouvir falar de missões, porque ele acha que é assim, tem que ser feito aqui, e não contribui. Contribua com o sentimento de gratidão. Você foi alcançado pela pregação de um missionário. Você foi alcançado porque alguém resolveu largar tudo e ir atravessar os mares para pegar o Evangelho para você. Ainda que não tenha sido exatamente ele, foi alguém que é fruto do seu trabalho. Então nós ofertamos em gratidão, mas também Paulo ele vai dizer que nós devemos ser fiéis no mínimo. Tem gente que diz assim: quando eu tiver mais, eu vou dar mais. Se você não consegue ofertar de um salário mínimo, se você não consegue dizimar R$132, que é o dízimo de um salário mínimo, você não vai conseguir dizimar de 10 mil. E não engane Deus não, viu? Que tem crente que o padrão de vida se percebe que não dá para ser de acordo com aquela oferta. Aí ele oferta R$100, né, pastor Braz? Está aqui, pastor, meu dízimo, R$100. Tem um carrão, um apartamento lá na península, mas o dízimo dele é R$100. Ô, coitadinho, bichinho. Irmãos, o Hernando Dias Lopes ele vai dizer uma coisa interessante, que nós precisamos contribuir de acordo com a nossa renda, para que Deus não torne a nossa renda de acordo com a nossa contribuição. Se Deus tornar a nossa renda de acordo com a nossa contribuição, irmãos, Deus é muito misericordioso conosco. Por isso que ele diz: é fidelidade no mínimo e é segundo as nossas posses, segundo aquilo que você pode. Ontem eu estava orando ao Senhor, comentei com a irmã Rosana hoje. Eu falei: Senhor, o Senhor tem me dado visões missionárias, projetos missionários, mas nós não temos os recursos. Eu sei que isso não é da carne, eu sei que isso vem de Ti. Onde estão os recursos, Senhor?
A tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu tenho certeza que o Senhor já enviou esses recursos para o bolso de alguma pessoa. Eu não sei onde está esse recurso, mas destrava agora esse coração e faz esse recurso chegar aonde tem que chegar, Senhor. Precisamos orar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Nós somos tão interesseiros, irmãos, que a gente diz assim: ah, Deus é o dono do ouro e da prata, Ele vai prover todas as coisas. Aí a nossa fé, irmão, é interesseira. A gente crê que Deus pode nos dar condições e fazer um milagre de a gente comprar um imóvel de 300 mil reais. Quanto é que tu tem? Eu não tenho nada, mas eu tenho a fé. Eu sei que Deus vai me dar, eu tenho a fé. Eu creio que Deus é o Deus do impossível. Mas não tem fé que Deus pode suprir 30 reais. Meu irmão, você quer que se eu der 30 reais vai faltar no meu orçamento. Se eu der 300, rapaz, não tem como, ok, vai faltar. Ah, quer dizer que Deus é poderoso e bom para te dar 300 mil para a tua casa, mas não pode te dar 300 por mês? Que Deus é esse? Que falta de fé é essa, irmãos? Isso vale para as igrejas também. A gente planeja construir templos suntuosos, mas a gente diz assim: não, irmão, porque não dá para te ajudar, não dá para ajudar o irmão Vinícius. Aí ele tem que fazer uma rifa de 200 reais para ele conseguir. Irmãos, nós somos crentes. Eu não falei com nadinha com o George, nem com o pastor Cheto, nem com o Vinícius. Vinícius sai daqui hoje com as passagens dele. Vinícius sai daqui hoje com as passagens dele. Nosso Deus não é fiel? Deus, Ele pode fazer. Ah, irmãos, uma vez eu estava num culto missionário. Elinas não gosta de contar essa história, que ela fica com vergonha. Irmão, eu tinha 50 reais, era o dinheiro da casa, era o dinheiro que tinha para passar o resto do mês. Bia era pequenininha, a gente estava lá na igreja do pastor Joás, no Quatraque. Chegou, era um culto de missões, foi um apelo missionário. O missionário estava lá, eu me levantei, a gente ficou me olhando assim: para onde ele vai? Ofertar o quê? Eu ofertei o que tinha, os 50 reais. Quando eu virei para ela assim: a gente vai voltar a pé, e tu foi fazer o que lá? Foi ofertar o dinheiro. A gente voltou a pé para casa. Irmãos, nessa mesma semana, isso era domingo, na segunda-feira, nessa época eu trabalhava fazendo sites, Deus fez com que eu fechasse um contrato para ganhar 5 mil reais. E eu não fiz pensando que Deus ia fazer assim, eu fiz porque o Senhor me mandou fazer. Então nós precisamos colocar nossa fé em prática para ofertarmos e sustentarmos a obra missionária, para que os povos alcançados sejam alcançados. Então, para que a gente alcance os povos não alcançados, queridos, vamos lá. Primeiro, nós precisamos mobilizar. Segundo, nós precisamos trabalhar em parceria. Terceiro, nós precisamos orar. Em quarto lugar, nós precisamos enviar. E em quinto, nós precisamos sustentar a obra missionária. É só isso. Está vendo como é fácil? Não é. Mas o Senhor está conosco. Deus está conosco. Irmãos, cabe a nós a tarefa da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Quando Jesus propôs a parábola dos trabalhadores da vinha, quando a gente olha aquele texto, a gente tende a se identificar com aqueles que trabalharam 12 horas. A gente pensa: eu sou trabalhador, eu trabalho 12 horas. Nós somos os da última hora, irmãos. Nós estamos trabalhando pouco e vamos receber o mesmo salário. Nós precisamos fazer mais pela obra missionária. O Senhor tem feito, mas a gente precisa fazer mais. Irmãos, eu quero encerrar essa minha palavra dizendo aos irmãos: eu ia fazer esse desafio amanhã lá na igreja, mas eu conversei com o pastor Jorge, não disse qual era o desafio, mas perguntei se eu podia fazer esse desafio aos irmãos. Se eu podia fazer esse desafio à igreja, ao Ministério Peniel, ao Ministério Shalom, ao Ministério Novo Tempo, que também está representado, aos pastores que estão aqui. Primeira coisa, vocês viram em Lucas capítulo 10, versículo 2. Esse texto diz: rogai ao Senhor da seara. Rogai ao Senhor da seara. 10, 2. Isso não é um movimento que eu criei. Existe uma parte da igreja brasileira fazendo isso. Lucas capítulo 10, versículo 2. Diz que nós devemos rogar ao Senhor da seara. Eu quero desafiar você a todos os dias, às 10 e 2,
10h02, orar ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Todos os dias, às 10h02, por causa da referência de Lucas 10:2, você orar para que Deus envie ceifeiros para a sua seara. Se você topar esse desafio, coloque logo o despertador no seu celular para 10h02 tocar. Amanhã vai tocar na EBD. Você vai parar a aula, se você for professor, e dizer: irmão, vamos orar por missões, para Deus levantar ceifeiros para a sua seara. Você crê que Deus pode fazer um grande movimento se todos nós orarmos? Você crê que esse casal que o pastor Jorge tem falado, que eles estão querendo levantar para enviar ao campo, Deus pode mostrar esses dias, se nós orarmos ao Senhor? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio que eu queria fazer à igreja é o seguinte: em 2033, ou seja, daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, segundo o que dizem os teólogos, os historiadores, ou pelo menos a data que nós utilizamos para isso, fará 2000 anos que Jesus mencionou a grande comissão. Em 2033, fará 2000 anos que Jesus ordenou que nós pregássemos até os confins da terra. Daqui a 10 anos, amém? Estamos em 2023. Daqui a 10 anos, fará 2000 anos desta ordem. E agora o desafio. Nesses 10 anos, que as igrejas aqui representadas, você não é obrigado a topar esse desafio, nós levantemos 1 milhão para a missão. Em 10 anos, 1 milhão para a missão. Se você é crente e crê nisso, diz amém. Amém. Pastor, 1 milhão é muito dinheiro. Não, tem 40 mil já para o Ribamar estar esperando. Já faz a subtração, do 1 milhão, tira 40 mil. Vai faltar pouco. Lá na igreja, irmãos, só na primeira etapa da construção nós gastamos 750 mil. Em 2 anos nós gastamos 1 milhão e 200. Vocês acham que essa igreja aqui não pode? Vocês, pastor, tudinho aqui junto aqui não pode? 1 milhão? Ô Deus, não é Deus? Em 10 anos, 1 milhão, dá 8 mil por mês. Os irmãos estão assustados, né? Esse pastor é doido. Irmão, é assim mesmo, na loucura que a gente faz a obra. Não é os povos não alcançados que a gente tem que alcançar? Ou vocês vieram aqui só para receber informação, estatística, gráfico, não sei o que, é isso, é? Ou a gente quer alcançar mesmo? Nós queremos alcançar mesmo? Então quem crê que a gente pode levantar 1 milhão para a missão em 10 anos, fique de pé em nome de Jesus. Tem pouquinho glória a Deus, né? A gente já pode começar levantando os 1000 do irmão lá, viu, pastor Jorge? Amém? Glória a Deus. Tesoureiro está bem aqui, irmão Cid Clay. Vem bem aqui, irmão Cid Clay. Pastor, você permite isso, pastor? Pastor Cheto, você permite? Vem aqui, irmão Cid Clay. Eu acho que eu não vim mais pregar aqui, não. Vem cá. Fique bem aqui, irmão Cid Clay, o tesoureiro da GCMA. Irmão Cid Clay disse que não vem mesmo, não. Ainda bem que tem o púlpito lá da igreja para pregar. Amém, glória a Deus. É o tesoureiro dos jovens missionários, né? Irmãos queridos, eu sei que esse tipo de mensagem que foi pregado não é uma mensagem que a gente gosta de dar glória a Deus. Essa é o tipo de mensagem que a gente cancela a pizza daqui a pouco. É a mensagem que a gente vai para casa todo dolorido. A gente vai pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa é a intenção mesmo. Eu não vim aqui para entreter você, não vim aqui para fazer você chorar. Eu não vim aqui para fazer com que você me aplaude. Eu vim aqui para falar aquilo que diz a Bíblia. E nós pregamos a palavra de Deus. Existe uma necessidade missionária. Existe uma necessidade de manutenção de um obreiro. Se você sentir no seu coração, você pode fazer hoje
Pastor, eu não tenho, mas eu quero me ofertar para missões. Os homens de Deus estão aqui para orar pela sua vida. Os homens de Deus estão aqui para orar para que Deus abençoe aquilo que você vai fazer como sacrifício. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus é o Deus das missões. O nosso Deus é fiel. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é grande. Ele é a nossa força, a nossa alegria, a nossa bandeira, a nossa luz. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o que provê, Ele é o que o sara, Ele é o que limpa, Ele é o que abre as portas, Ele é o que fecha. O Senhor é poderoso e fiel, queridos. Creamos nesse Deus e obedeçamos a sua palavra em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, o pastor desta igreja, os irmãos envolvidos na agência missionária Semear, dos jovens missionários, e que assim o nome de Cristo seja adorado e proclamado em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue de pé, irmãos. O desafio foi lançado.